do ponto de vista natural, as Américas, né, o continente americano vai ser dividido, aquela divisão das chamadas três Américas, né, América do Norte, e América Central e América do Sul. E essa é uma divisão simples, pelo próprio nome, Norte, Central e Sul. Ela está ligada ao posicionamento geográfico, né? Ao posicionamento geográfico, é um continente muito, podemos até usar a expressão, muito comprido, né? Tem um sentido longitudinal muito grande, né? Desde o norte do Canadá, Groenlândia ali, Alasca, até lá embaixo, né? Naquela região ali do Chile, ali da Argentina. Então, é um continente muito grande, certo? No sentido longitudinal, o que faz com que ocorra essa primeira divisão entre norte, central e sul, ser uma divisão do ponto de vista de posicionamento geográfico mesmo. Observa-se isso aí nessa divisão, né? Porém, a outra divisão do continente americano é uma divisão que leva em consideração aspectos de ordem socioeconômicas, históricas, né? E até de ordem cultural também, certo? Aí vai ser a divisão entre a América anglo-saxônica, certo? Que fica lá bem ao norte, composta por Canadá e Estados Unidos, e o México, junto com a América Central e a América do Sul, formam a América Latina. Então, essas expressões elas vêm do processo histórico de colonização que cada área desse continente teve. A América anglo-saxônica e o Canadá, perdão, os Estados Unidos e o Canadá colonizados por ingleses, por saxões, né, escoceses, e também por franceses, né? O Canadá ele tem até uma particularidade na sua questão linguística e na sua questão cultural, de uma influência muito grande, tanto britânica quanto francesa, né? Lá na frente a gente fala um pouco sobre. E a América Latina foram colonizados por portugueses e espanhóis, certo? Portugal com a parte aí do Brasil, né? E a outra parte da América Central, do Sul e a América Central colonizado pelos espanhóis. E aí a expressão América Latina surge porque esses países eles têm a sua língua em origem lá no latim, né? O espanhol, o foi mal, gente. O espanhol e o português, ele vem inicialmente lá do latim, daí a expressão de América Latina. Deixa eu tirar o som aqui, foi mal aí. Então a gente tem essa divisão aí, mas essa divisão, além dela ter sido proporcionada pelo processo histórico, ela está muito ligada a aspectos de ordem socioeconômica, né? Por quê? Porque o Canadá e os Estados Unidos, que tiveram uma colonização de povoamento, de enraizamento, aí tem uma pequena exceção, que é a região sul dos Estados Unidos, certo? Ela foi uma região que foi explorada, é como se o país tivesse tido uma colonização mista, inclusive também com áreas do México, né, que foram bastante exploradas, que os americanos adquiriram depois. Mas esse processo de colonização fez com que Estados Unidos e Canadá tivessem um crescimento econômico, isso aí refletiu nas questões sociais internamente, certo? São países que foram pouco explorados no âmbito das exportações, de ter um país lá fora controlando e sugando as suas riquezas, né? É uma colonização de crescimento interno. Quando você vem para México, América Central e América do Sul, você tem uma colonização de exploração, onde a metrópole, né, o país que controlava essas áreas, eles se apossaram para produzir riqueza externamente, para sugar as reservas, as riquezas naturais, né, passando aí por metais preciosos também, a coisa que a gente conhece bem, certo? Que é o processo de colonização e
de desenvolvimento econômico aqui do nosso país, e isso fez com que os reflexos do ponto de vista socioeconômico sejam bem mais drásticos, bem mais complicados que esses que ocorreram, que o que ocorreu no Canadá e nos Estados Unidos. Então a gente começa a observar essa questão da pobreza, certo? Ela tem causas históricas, ela tem raízes históricas, ela está diretamente ligada ao processo de exploração. Isso é uma das coisas até que a gente estudou quando viu população, mas aí acho que já não foi comigo, não, no primeiro ano não fui professor de vocês, não, mas viram, com certeza. Então, e vai revisar agora no terceiro ano, acho que até já viram. Mas, enfim, então, essas questões de pobreza, elas acabam sendo fruto de um processo longo, certo, de exploração, certo, desde o período de colonização e ainda hoje exploração de alguns países em relação aos outros, exploração de alguns povos em relação a outros, né, de parcela da sociedade que explora outra parcela da sociedade. Isso acaba gerando pobreza, a concentração de recursos financeiros nas mãos de poucos. Isso ocorre a nível mundial quando você parte para países, como também ocorre, claro, dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, né? Ok? Então a gente tem aí nessa página 817 essa divisão aí, essas divisões, os mapas aí apresentando, ok? E a gente vai aqui agora para frente, né? Então, essa segunda parte aí, ela traz um mapa político, certo? Coloca alguns aspectos aí do continente americano, falando dos continentes que banham a América do Sul, né? Tanto o Atlântico quanto o Pacífico. O único país do continente da América do Sul que seria banhado por esses dois continentes é a Colômbia, porque é ali na Colômbia que tem a saída, a ligação entre a América do Sul e a América do Norte, né, que é o istmo da América Central, né? Istmo seria essa ligação, esse pequeno caminho aí, certo? E aí tem um ponto que é interessante também fazer uma discussão, um pouco indo lá para a história, certo? Que é a das Ilhas Malvinas ou Falklands, né? Por que esses dois nomes, né? Ilhas Malvinas para os argentinos, né? Aí isso aí requer até uma leitura aí, uma indicação aí, até furando aí os conteúdos dos companheiros lá da história, né? Do Felipe e do Oswaldo, mas façam uma leitura sobre a Guerra das Malvinas. Ela mostra bem o aspecto econômico e até também cultural da América Latina, em específico a Argentina, certo? Juntamente com a questão do Reino Unido aí. O que ocorre aí, na verdade, o que ocorreu é o seguinte, né? As Ilhas Malvinas é um conjunto de ilhas, né? Pelo menos mais de 100 ilhas aí, certo? Acho que aqui no material traz mais de 200, para ser mais preciso, certo? E fica a uns 500 quilômetros, mais ou menos, aí da Argentina, né? E no período de colonização do continente americano, da América do Sul em específico, o Reino Unido, né, ele acabou tomando conta dessa ilha e se apossando das Ilhas Falkland, ok? Como os ingleses chamam, né, como os britânicos chamam. E em 1982, a Argentina ela quer tomar de volta a ilha. E aí ocupa a ilha, né? A ilha é um território britânico, existe muita gente de origem britânica habitando lá, os poucos habitantes que existem, né? E aí a Argentina ela tenta tomar de volta lá e ocorre aí o evento que é a chamada Guerra das Malvinas, né? Pela tomada desse território aqui na América do Sul. Aí a pergunta que sempre vem na cabeça da gente quando a gente vê um conflito desse, né? O que molecha dos cachorros tem nas Malvinas que tanto
Argentina quanto os britânicos querem essa ilha. Olha que isso foi um conflito bem no período da Guerra Fria, né? O Reino Unido lá, com o apoio dos Estados Unidos, da OTAN, né? Essas coisas todas aí rolou nessa guerra. Tecnicamente, as Ilhas Falkland estão localizadas numa área bem interessante, tanto do ponto de vista da questão turística, mas também para a produção de seres, a sericicultura, que é a produção de bicho da seda. O que está por trás desse conflito era isso aí, certo? A latitude dela faz com que ela tenha clima adequado para a produção desse tipo de coisa. E é uma produção pequena, mas é rentável. Mas é rentável. Mas se isso fosse uma ilha rochosa, só com uns passarinhos, um negócio, ninguém queria tomar conta dessa bexiga, não. E ninguém vai querer trabalho. Agora, tem uma coisa que é interessante, é bom observar isso, certo? Nos anos 80, a Inglaterra é o segundo país mais rico do mundo, né? Até a, a, a Segunda Guerra era o primeiro, e existe uma coisa aí de poder, de orgulho também, que isso é importante, isso é interessante. Certos americanos, por exemplo, eles estão atordoados, tanto o bloco que governa, tanto o bloco que quer governar, como a população dos Estados Unidos estão atordoados com esse crescimento chinês. Eles querem estar no topo de tudo, certo? Demonstrar poder é bom, certo? Todo mundo olha para os caras achando que são melhores, que são maiores, isso e aquilo. Isso acaba influenciando todo um processo global de superioridade e do outro lado de inferioridade em relação a essas questões. Então, os americanos estão tentando comprar a Groenlândia da Dinamarca, não sei para que bexiga acaba que é aquilo, é uma pedra de gelo, certo? Não serve para tomar uísque, né? Mas vamos lá. E os caras estão querendo comprar, porque num processo histórico aí a Dinamarca adquiriu a Groenlândia e os americanos querem comprar, querem fazer uma proposta de compra, certo? Já se cogita isso. Eles têm um território dentro do Canadá, que é o Alasca, e não abrem mão disso. Então você tem todo o Canadá e o Alasca é um estado americano fora dos domínios, como Porto Rico na América Central, agora considerado um estado americano. Então, essa questão de poder, de grandeza, ele passa pelos europeus também. Então, o fato de perder a ilha, de perder uma parte do território, isso também contou muito, isso aí também contou muito, mas existe uma questão mínima mesmo, econômica, mas existe. Então, o dinheiro, mesmo quando é pouco, ele é motivo para briga, motivo para confusão, né? Então, entre a América do Sul tem esse destaque aí, né? Lá na 818, certo? Na 819 a gente começa a falar da ocupação da América do Sul e do povoamento, certo? Na verdade, o material ele trouxe apenas um destaque do Império Inca, né? Certo? As duas civilizações lá, né? A Quixua e o Almará, certo? Que formam os Incas, né? Os Incas, astecas e maias, eles formam, certo? Aquilo que nós chamamos de povos pré-colombianos, né? Certo? A expressão vem porque eram os povos que habitavam a América antes da chegada do Cristóvão Colombo, antes da descoberta, antes da invasão, né? Em 1492 é a data lá do descobrimento da América por Colombo, chegando lá na América Central, onde hoje é as Bahamas. E esses povos eles tinham um certo domínio de algumas ciências, né, como a matemática, a geometria, a astronomia era muito forte. Inclusive existem alguns mitos aí de contato extraterrestre, de civilizações extraterrenas que mantinham contato com esses povos. Aí algumas interpretações, algumas coisas que inclusive deixa você até um pouco encabulado, né? Um pouco com a pulga atrás da orelha, e algumas coisas até com uma vaca atrás da orelha, né? Tem um filme que eu sempre indico para os meus alunos, acho que até já devo ter indicado para vocês lá na segunda série, que é tem um documentário, um filme, dá para assistir, porque inclusive tem as imagens, fica melhor do cara ver.
Mas o documentário ele vem do livro, né, do holandês, o Eric van Daniken. O livro, né, o documentário Eram os deuses astronautas, certo? A interrogação bem grande aí no final, uma pergunta, certo? Colocando que se os antigos deuses relatados por alguns povos, eles eram povos extraterrenos, e isso aí passa pelos povos pré-colombianos. E aí tem imagens espetaculares, coisas impressionantes desses povos. Mas o que é interessante fazer uma discussão aí, certo, sobre essa questão dos povos pré-colombianos, esse processo de ocupação e povoamento da América do Sul, é que quase sempre é deixado de lado os povos que habitavam o Brasil, certo? Quase sempre é deixado de lado os povos que habitavam o Brasil nesse período pré-colombiano, que você tinha um tronco cultural, étnico principal, né? Que eram os povos Tupi-Guarani, mas você tinha outras dezenas, até centenas de comunidades indígenas que viviam aqui na América do Sul, onde hoje são as áreas do Brasil. Geralmente os caras citam isso na chegada dos portugueses lá em 1500 e depois o domínio em 1530. Mas é importante fazer essa fala. Alguns autores eles colocam os incas, os astecas, os maias e os povos indígenas que habitavam a área onde hoje é o Brasil, certo? Inclusive com uma importância muito grande, porém uma importância cultural limitada aonde hoje é o Brasil, certo? Até pela questão natural, né? Floresta amazônica, Cordilheira dos Andes, de uma dificuldade muito grande desses povos eles estarem em contato e influenciando um aos outros nesse período. Então você tem um processo cultural na América Andina, na América Central e até o México, dos incas, dos astecas e dos maias, né? Os astecas mais em cima lá no México, os, os maias mais na América Central e os incas aqui na América do Sul, mas essas comunidades indígenas, né? Os povos tupi-guaranis aqui no Brasil, tendo essa importância, certo? Inclusive para a gente cultural, totalmente a nossa cultura, ela tem uma influência indígena muito grande, ok? Aí os aspectos econômicos, a gente tem aí a questão do Mercosul, né, que é o bloco principal da América do Sul, a gente até já falou sobre blocos econômicos aqui, eu tô devendo um exercício, estou devendo não, eu tenho que passar para vocês fazer e eu estou esquecendo, toda quarta-feira eu lembro, mas eu vou fazer isso, vou fazer hoje, de hoje vocês não escapam não, ok? No bom sentido, viu, galerinha? Mas vamos lá. Então, sobre os aspectos econômicos, a gente já viu separadamente, falando dos blocos econômicos, da participação do México no NAFTA e tal, certo? Agora, o que é interessante observar na América do Sul, né, especificamente nessa parte, é que a gente tem uma economia muito diversificada, isso é importante ressaltar. Ou seja, a gente passa desde a produção agrícola, desde a mineração e o extrativismo, até para algumas indústrias do ponto de vista bem moderno, como, por exemplo, a indústria da aviação, a indústria de máquinas agrícolas, uma concentração no Brasil e na Argentina de indústrias automobilísticas, mesmo sendo de empresas principalmente europeias e americanas e também empresas asiáticas, principalmente japonesas e chinesas, mesmo sendo empresas, mas a gente tem uma concentração muito grande, porque a América do Sul ela tem um mercado consumidor muito grande, só o Brasil aí já ultrapassa os 200 milhões de habitantes, né? Um mercado consumidor enorme, mas também ao longo do tempo foi necessário a introdução dessas indústrias por essas marcas para manter um fluxo de produção grande, né, para exportação. A gente tem muitas marcas aqui na América do Sul produzindo para para Europa, para Ásia, para México, para Estados Unidos, né?
Então, tem muito isso. Então, a América do Sul, ela recebeu uma avalanche muito grande de empresas por ter toda aquela lista de pontos que são interessantes para a produção. Mão de obra, recursos naturais, o próprio mercado consumidor, incentivos fiscais, né? Então, tudo isso aí acabou atraindo muitas empresas. Mas o destaque a nível da América do Sul, economicamente, é Brasil, claro que é o principal economia da América Latina, certo? E a Argentina, né? Ok? Aí os aspectos físicos, uma divisão entre Andes do Norte e Andes centrais, né? Aí a Andes do Norte, né? Ou Andes úmidos, né? São áreas que chovem mais. As áreas dos Andes, né? Cordilheira dos Andes centrais, são áreas mais secas. E aí a Cordilheira dos Andes, ela se limita a essa divisão, né? Porque quando chega nas áreas mais próximas ali onde fica o Chile, a Argentina, ali as altitudes elas começam a diminuir. Vocês conseguem observar isso aí no mapa que tem de relevo, né? Então, só uma divisão em regionalização, isso acaba aí para a gente não sendo tão importante do ponto de vista de Enem, né? Essa classificação física, né? Tamanho de montanha, essas coisas, né? Isso aí não é mais informação estatística mesmo, dessas questões. Agora, quando você parte para a hidrografia, a gente tem alguns destaques, né? Primeiro, a bacia do Rio Amazonas, né, que é a maior do mundo. Vocês já viram isso lá na parte de hidrografia do Brasil, com o Renata, né? Então, esse caderno de América traz esse destaque da, da bacia do Rio Amazonas, certo? A bacia do Rio Platina, que é formada por 3 subbacias, certo? A bacia do Paraná, do Uruguai e do Paraguai, essas 3 formam a bacia Platina, né? Certo? Que é uma área muito importante pela produção de energia, certo? Tanto para o Brasil quanto para os países vizinhos, né? E aí você tem essa bacia com 3 rios mega importantes, né? Grandes rios, algumas partes deles, inclusive, navegáveis, né? A hidrovia do Mercosul, aquela que eu citei lá no estudo sobre bloco econômico, está sendo construída nessa região, certo? É uma área muito grande para a produção de energia, onde fica a usina de Itaipu. E essas 3 subbacias, Paraná, Uruguai e Paraguai, formam a chamada bacia platina, né? E aí tem algumas coisas aí sobre os rios, o tamanho, tal. E a bacia do Rio Amazonas é a maior, é uma área que se tenta preservar, né? Tem todos os seus destaques já vistos lá na geografia do Brasil. Aí vem uma bacia hidrográfica, né? Mas também mega importante a discussão, que é a bacia do Rio Orinoco, né? O Rio Orinoco ele passa a Venezuela e Colômbia, mas o porquê é importante lembrar dessa região, certo? Bacia do Rio Orinoco. A bacia do Rio Orinoco hoje é a região que possui as maiores reservas de petróleo do mundo. A Venezuela ela ultrapassa a Arábia Saudita, certo? Isso aí há uns 6, 7 anos, menos de 10, ultrapassa a Arábia Saudita nas reservas de petróleo. É aí que a Venezuela assume um papel geopolítico muito importante, apesar de antes disso a produção já ser enorme, certo? E a Venezuela é um país, certo? Tem processo de desenvolvimento muito lento e com essas questões políticas que ocorreram lá, é que a coisa atrasou mesmo, mas a Venezuela ela vinha numa evolução muito grande, certo? É um país que passou a participar do Mercosul, né? Foi aceito pelos países. Hoje ela está suspensa por algumas questões aí, a gente até já discutiu isso lá em bloco econômico, mas o que é importante na região da bacia do Rio Orinoco é que é uma área totalmente estratégica para a economia internacional, por isso que os americanos querem controlar muito essa região, né? Por quê? Porque antes da chegada de Chaves ao poder, as empresas norte-americanas controlavam essa exploração de hidrocarbonetos lá na Venezuela. E com a chegada do Chaves ao poder, a primeira coisa que ele fez foi um processo muito rápido de estatização, certo? Da exploração, do refino, da comercialização, ou seja, passou a controlar o setor
de petróleo. E, na época, o que tem de bom nisso aí é que o Brasil foi o país que deu todo o suporte a essa questão da Venezuela. O Brasil, através da Petrobras, né, que é uma das maiores empresas do setor de exploração de hidrocarbonetos do mundo, ela é a maior estatal, apesar de ter capital privado também, ela é uma empresa de capital misto, tanto do Estado quanto do setor privado, mas ela ainda é considerada a maior estatal, certo, de petróleo do planeta, e ela deu um suporte muito grande a isso, por isso que o alinhamento entre o atual governo norte-americano e o atual governo brasileiro é uma coisa preocupante para os venezuelanos, porque tem uma tendência muito grande de o Brasil servir de suporte para o que a Venezuela tenha todo uma abertura para ser novamente controlada pelos americanos, né? Mas enfim, memorizem essa questão aí da bacia do Rio Orinoco, associa essa questão da, da exploração de petróleo e de gás na Venezuela, né? Como o sentido longitudinal, como eu falei, é muito grande do continente americano, a América do Sul ela acaba tendo um mix, né? Vou até usar esse termo aí, muito grande, quando o aspecto discutido é a vegetação, né? E o clima. Então, você passa por climas equatoriais, porque a América do Sul é cortada lá em cima pela linha do Equador, certo? É um continente que tem a maioria de suas terras dentro da faixa tropical, o que faz com que você tenha variações de temperatura muito elevadas, mas ao mesmo tempo você tem áreas bem lá abaixo do Trópico de Capricórnio, que faz com que você tenha temperaturas também muito baixas. E essa distribuição climática, certo, que vai desde climas equatoriais muito quentes para climas muito de temperatura muito baixa, né? Inclusive com uma influência muito grande das regiões lá do Polo Sul, certo? Você faz com que você tenha toda essa variação climática e isso aí proporciona, isso dá um reflexo na questão da própria vegetação da região. Você sai de floresta amazônica, passa pelaquela zona de transição que é o Cerrado e as áreas secas lá dos Andes, até chegar em florestas que estão adaptadas ao clima mediterrâneo, ao clima subtropical, ok? Então, você tem toda uma passagem por quase todos os tipos de formação vegetal. E ainda com duas formações que, que são bem... na verdade, uma apenas, né? Que é a região de Caatinga no Brasil, que acaba sendo um bioma endêmico da América do Sul, né? Especificamente no Brasil, né? Não existe nenhum bioma parecido com a caatinga. A caatinga ela é um bioma, não é um ou outra espécie, não, é um bioma totalmente endêmico, né? Como os poucos que existem aí no mundo, né? Não tem nada parecido. Ah, professor, as savanas africanas não são similares, parecidas com a caatinga? Não. Elas se aproximam muito, são muito parecidas com o cerrado, certo? Nada de caatinga se assemelha em canto nenhum, não, ok? E aí tem uma subdivisão da América do Sul, certo? Países andinos são aqueles que estão na região dos Andes, que são 6 países: Colômbia, Bolívia, Equador, Peru e Chile, certo? E Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador, Peru e Chile. Os países platinos, né? Argentina, Uruguai e Paraguai, que estão na localização ali da Bacia Platina, aquilo que a gente falou há pouco, e as Guianas, né? Que formada por Guiana Francesa, Guiana e Suriname, aqueles 3 países lá de cima que realmente existem, estão ali, produção econômica baixa, ainda controlado muito, com uma dependência muito grande dos seus colonizadores. A Guiana Francesa, por exemplo, é território francês ainda, certo? Inclusive, até uma vez tinha um texto, o cara colocando que o Brasil faz fronteira com a França, né? E a galera, caramba, que bexiga, o Brasil faz fronteira com a França. A Guiana Francesa é uma possessão francesa, certo? Tem uma ponte que une o Brasil
a Guiana Francesa, que para os brasileiros terem acesso a essa região tem que ter uma liberação do governo francês. É uma coisa bem interessante mesmo, né? O Suriname foi colonizado e a Guiana, a Guiana e o Suriname uma influência muito grande da Holanda, da França também, no caso da Guiana, mas o Suriname uma influência muito grande da Holanda. E, por último, nessa regionalização, o Brasil fica isolado nessa regionalização. Então, a gente tem Brasil, as Guianas, composta por as duas Guianas e Suriname, a América Latina, né, Paraguai, Uruguai e Argentina, e a América Andina, que são os outros 6 países lá que estão localizados na região da Cordilheira dos Andes. Ok? Vamos aqui à frente, eu tenho um pouquinho de tempo ainda com vocês. E aí vem a América Central. Na América Central é dividida em parte continental e parte insular. A parte do continente é o istmo, né? Aquilo que liga a América Central, a América do Sul, a América do Norte, né? A ligação com o nosso continente é pela Colômbia, ok? E a parte insular, que é um conjunto de ilhas. É o que é importante falar sobre a América Central. Processo econômico, produção econômica, certo? São países que ainda têm uma base muito forte na agricultura e na pecuária, o setor agrícola de um modo geral. O processo de colonização deles não foi muito diferente do nosso, não. A Espanha explorou bastante. E hoje a América Central ela tem tecnicamente 2 fontes de renda. O turismo, que é muito forte na região, certo? Um conjunto de ilhas enorme, né? São milhares de ilhas nessa região. E você tem a região do Caribe, né? Muito conhecido, certo? E o turismo seria uma grande fonte de renda de quase todos os países. A atração do turismo é uma coisa enorme. Eles trabalham muito bem isso. Deveriam ensinar bastante ao Brasil. Né? O Brasil deveria aprender bastante com esses caras. E, por outro lado, a produção agropecuária, certo? Bem uma produção parecida ainda naqueles modos lá do plantation, certo? Que foi introduzido nesses séculos da colonização, né? Que é a grande propriedade agrícola, a monocultura, a exploração da mão de obra local, e já foi escrava em algum tempo, e uma produção totalmente voltada para a exportação. Existe uma coisa que eu pedi que vocês lessem o ano passado, ainda no segundo ano, e repito a leitura, façam uma leitura sobre as repúblicas das bananas. Não é que elas produzem só banana, mas é um destaque muito grande a fruticultura na América Central, além de alguns países também diversificarem sua produção. A própria fruticultura já é uma produção diversificada, são muitos itens, mas você ainda tem alguns países que produzem fumo, com destaque para Cuba. Nós ainda temos uma produção também de cana-de-açúcar e seus derivados, né, também com destaque para a ilha cubana. Então, a economia dessa região é muito baseada nesses 2 pilares. Agora, poucas indústrias, um comércio também pequeno, tem mais pequeno, porque são países de mercado consumidor pequeno, são países que têm PIB também pequeno, certo? Mas alguns com a qualidade de vida muito boa, certo? O caso da própria Cuba, que tem um IDH muito bom, a Nicarágua, não, perdão, Honduras tem um, um IDH muito bom. Então, são países, às vezes, até que viram refúgios de algumas pessoas de outros países, né? E viver na América Central e morar na América Central, se você tem uma reserva boa de dinheiro, acaba sendo bem interessante do que viver em outros países, né? A gente também tem a produção de algodão, de café, de cacau. Então, a economia se baseia muito nisso. E aí não poderia ser diferente. Um destaque para Cuba, né, que é a ilha mais famosa da América Central, por todo aquele processo revolucionário que ocorreu em Cuba, né, da Revolução Cubana de 59. E o histórico é fácil de entender. Cuba era controlado pelos americanos, inclusive tem parte lá do território, Guantánamo, né, território americano. Nós temos
a tomada do país dos americanos, né, aquela Revolução Cubana de 59, do Fidel, Camilo, Raul e o Guevara, certo? E aí Cuba acabou tomando uma notoriedade bem maior, né? Então depois a gente chegou no último minuto aí, a gente passa mais um pouco sobre isso aí, né? Falar um pouco dos Estados Unidos e Canadá. Talvez eu pegue até um tempo extra depois para a gente não matar um amanhã. Eu vou ver aí para a gente não chegar até quarta com isso. Quarta já entrar em outro livro. E aí eu vou pegar aí uns 15 minutos, certo?